O que é antifascismo? Quando surgiu historicamente e qual é a sua luta? Por que os seguidores de Bolsonaro perseguem os antifascistas? É sobre este tema que trataremos neste vídeo. Durante a primeira semana do mês de junho de 2020, a imprensa brasileira noticiou que o deputado pelo estado de São Paulo, deputado estadual por São Paulo, Douglas Garcia, ligado ao grupo político de Bolsonaro, através de sua conta no Twitter, convidou os seus seguidores para denunciarem os antifascistas. Segundo o deputado, os antifascistas deveriam ser denunciados como terroristas. A lista que circulou na imprensa e nas redes sociais, do ponto de vista jurídico, não tinha valor algum. Ser antifascista não é crime. Na verdade, essa lista era apenas mais uma tentativa de inversão de discurso promovida pelos seguidores de Bolsonaro. Aqueles que divulgam e propagam o discurso de ódio contra mulheres, contra negros, contra indígenas, enfim, contra os opositores do governo e contra a esquerda de uma forma geral. Mas não só contra pessoas e partidos, mas também contra as instituições. É assim que por diversas vezes fizeram atos pedindo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, a volta da ditadura militar e a reedição do AI-5. Assim, os antifascistas atualmente no Brasil são parte da oposição ao governo Bolsonaro, que é identificado por estes como autoritário, antidemocrático e negacionista de questões científicas, por exemplo, como a negação ao aquecimento global e mesmo a pandemia da Covid-19. Lembremos que no auge da pandemia da Covid-19 no Brasil, o presidente disse que tratava-se apenas de uma gripezinha. E hoje, 5 meses após o início da pandemia no Brasil, esta doença já ceifou a vida de mais de 100 mil brasileiros e brasileiras. Foi em função dessas questões que o movimento antifascista no Brasil se intensificou a partir do início do mês de junho de 2020. E ganhou força nas redes sociais quando as pessoas passaram a usar nas suas fotos filtros e hashtags assumindo-se antifascista. Mas a luta antifascista no Brasil e no mundo é bem mais antiga. O antifascismo surge nas primeiras décadas do século XX na Europa, a partir da unificação das lutas de anarquistas, socialistas e comunistas contra o nazifascismo, que tem no fascismo italiano de Mussolini e no nazismo alemão de Adolf Hitler, o auge de suas atrocidades, a perseguição aos opositores, a tortura e o assassinato em massa, por exemplo, como ocorreu com comunistas e judeus na Alemanha nazista. No Brasil, segundo Ricardo Figueiredo de Castro, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a luta antifascista se intensifica a partir de 1933 com a criação de uma frente única antifascista liderada por socialistas, comunistas e anarquistas, ainda que tivesse também a participação de outros segmentos políticos da sociedade brasileira naquela época. O antifascismo, portanto, que nasce do combate à extrema-direita no Brasil e no mundo, é também uma concepção política, antineoliberal e anticapitalista. Hoje, a centralidade da luta já não está mais nos partidos comunistas ou nos partidos socialistas, mas nos movimentos sociais, nos movimentos identitários. Em comum entre as diversas tendências está o combate ao conservadorismo e à extrema-direita, que no Brasil atualmente é representado por Bolsonaro e pelos seus seguidores. Ser antifascista não é crime. Criminoso é quem defende e pratica o fascismo. Mas sobre o fascismo falaremos em um outro encontro nosso.